Hoje eu recebi uma dúvida a respeito do que é exatamente Pair Programming no nosso grupo do Telegram. Aliás, se você não faz parte ainda do nosso grupo, acessa o link aqui na descrição do vídeo, que você já é redirecionado e começa a fazer parte dessa nossa comunidade que está crescendo bastante. Mas a dúvida que surgiu em questão era a respeito do que é exatamente o Pair Programming. E embora eu tenha respondido lá através de um áudio no grupo, eu achei interessante também criar um vídeo para falar a respeito disso, porque assim como foi a dúvida da Nara, pode ser a dúvida que você também tem aí a respeito desse assunto que está presente com muita frequência nas vagas de desenvolvimento de software. Então vem comigo que hoje a gente vai falar sobre o que é Pair Programming. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, antes da gente começar, aqueles recadinhos de paróquia, né? Se você não se inscreveu ainda aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Tech Recruiters, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E também deixa aquele joinha, é muito fácil, é muito simples, é só clicar no botãozinho de curtir aí embaixo, mas você não imagina a força que você dá para o nosso canal, principalmente um canal que é muito nichado, né? É muito específico de um assunto que não é tão polêmico assim e que fica difícil do YouTube entregar esse conteúdo para mais gente. Então eu conto com a ajuda de vocês. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, como eu disse, pessoal, Pair Programming é algo que é encontrado com muita frequência nas vagas que a gente encontra por aí sobre desenvolvimento de software. E essa técnica ela é muito utilizada já há algum tempo no setor e ela tem alguns benefícios e também alguns malefícios. É claro que tudo na vida tem os dois lados, né? Então, quando a gente está falando sobre Pair Programming, a gente geralmente está falando sobre a ideia de compartilhamento de conhecimento. Então, através do Pair Programming, você tem a equipe ali entendendo mais do código e isso também gera uma certa independência daquela equipe por parte de algum desenvolvedor específico. Então, você tem uma equipe que detém o conhecimento sobre o código em si e não depende exclusivamente de um desenvolvedor em específico. Então, quando a gente está falando sobre Pair Programming, a ideia central gira em torno desse compartilhamento de conhecimento. Mas não é só disso que o Pair Programming também é composto. Ele traz outras vantagens, né? Uma dessas vantagens que a gente pode citar é o aumento da eficiência na hora de implementação de features. E antes da gente entender o porquê disso, a gente precisa entender como que funciona o Pair Programming. O Pair Programming, então, é uma técnica onde você tem dois desenvolvedores, né? Geralmente são dois desenvolvedores, é uma programação em par, e você tem esses desenvolvedores implementando uma feature ao mesmo tempo. É claro que os dois não vão estar codificando simultaneamente. E é aí que está a mágica do Pair Programming. O Pair Programming ele funciona da seguinte forma: você tem um desenvolvedor que vai estar programando, né, vai estar colocando a mão na massa e implementando o código, enquanto isso você tem um outro programador que vai prestar uma assistência, né, ele vai assistir a codificação. O que isso significa? Significa que se ele vê que alguma lógica está sendo implementada de uma forma que pode causar algum problema, ele vai sinalizar para o desenvolvedor que está programando. Além do mais, eles podem fazer discussões a respeito daquela implementação que está sendo feita, a fim de encontrar um caminho que seja mais adequado para resolver aquele problema. Além disso, você também tem a questão de deixar o código mais seguro, justamente porque o programador que está assistindo, ele não está enviesado muito na lógica que está sendo implementada. Isso significa que ele vai ter uma visão diferente daquele programador que está fazendo a implementação em si, e ele pode encontrar brechas de segurança, vulnerabilidades daquele código que está sendo implementado, justamente porque ele está conseguindo olhar de uma forma mais tranquila, digamos assim, para aquele código que está sendo codificado. E a dinâmica do Pair Programming funciona da seguinte forma, né? Você tem um programador que vai estar implementando o código e um outro programador que vai estar assistindo. Depois de um tempo, inverte-se o papel entre eles e o desenvolvedor que estava programando passa a ser o desenvolvedor que está assistindo ao programa ser codificado. Então, quando você tem essa inversão de papel, você dá uma tranquilidade, digamos assim, para o programador que está colocando a mão na massa,
e ele passa a fazer uma análise um pouco mais afastada do código que está sendo implementado. E isso, além de estar aumentando a eficiência no momento da implementação daquela feature, né, porque você vai ter duas pessoas pensando para resolver o mesmo problema, você também realiza o compartilhamento de conhecimento que é tão importante. E por que o compartilhamento de conhecimento é importante no setor de desenvolvimento de software? Justamente porque você não fica dependendo de um único programador que entenda daquela lógica. Agora você tem dois programadores que entendem daquela implementação que está sendo feita. Então, se amanhã ou depois o desenvolvedor que implementou precisar sair de férias, o programador que assistiu e que também inverteu o papel com ele para programar, ele vai entender daquela lógica e vai conseguir auxiliar o time. Então perceba que isso traz independência para o time, porque agora aquele desenvolvedor que está programando, ele pode sair de férias, né, com mais tranquilidade, sem ser interrompido pela equipe para resolver algum problema, porque só ele tinha o conhecimento daquilo. Então, logicamente, durante as férias dele, se acontecer algum problema naquele sistema, ele vai ser chamado para entender o que está acontecendo. Então, quando você tem esse compartilhamento de conhecimento, você elimina esses problemas que acabam acontecendo quando você fica muito dependente de apenas um desenvolvedor para resolver os problemas de uma determinada parte do código. E essa técnica do pair programming, então, ela é executada por diversas pessoas no time, e isso faz com que todos do time passam a ser capazes ali de enxergar o código, entender o que ele está fazendo e também ser capaz de alterá-lo. Então, com isso, você realmente traz mais independência para aquela equipe conseguir trabalhar de uma forma mais tranquila. Então, essas são as vantagens do pair programming. Mas, como eu disse anteriormente, existe também, claro, as suas desvantagens, né? É como fala aquela frase: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá com a sua equipe, vá em grupo. Então, quando nós estamos falando de implementações de features que precisam ser feitas ali de uma forma rápida, talvez o pair programming não seja a resposta mais adequada para essa questão, justamente porque você vai ter mais discussões, você vai ter essa troca de papel, onde um desenvolvedor que não estava colocando a mão na massa passa a colocar a mão na massa. Então você elimina essas dinâmicas e acelera o processo de implementação de feature. Mas quando isso acontece, claro, você tem aquele conhecimento concentrado. E aí você pode estar se perguntando, mas não existe documentação no mundo do desenvolvimento de software? Existe a documentação, mas a documentação ela vai precisar que a pessoa passe um tempo estudando ela, entendendo o que está escrito ali, olhando para o código, enfim, ele vai ter um processo para absorver aquela informação e ser capaz de fazer alguma alteração ou inserção de uma nova feature naquele código existente. Mas quando aquele programador já tem aquela experiência prévia com o código, né, ele já está familiarizado com aquele ambiente, ele consegue de uma forma muito mais rápida e eficiente fazer as alterações nesse código. Então, por isso que é uma grande vantagem ter esse compartilhamento de conhecimento. Embora esse processo de compartilhamento de conhecimento traga um pouco de lentidão no momento da implementação da feature. Então, pensando a curto prazo, o pair programming talvez não seja tão interessante assim. Mas quando a gente está pensando a longo prazo, né, chegar mais longe, lembrando daquela frase, isso acaba tornando o pair programming mais interessante para esses casos de longo prazo. Mas, resumindo tudo que foi falado aqui sobre o pair programming, nós podemos colocar isso tudo ali em torno de uma única ideia, que é a ideia de compartilhamento de conhecimento. Então, para ficar mais simples para você, quando você ver alguma coisa relacionada a pair programming, tenha isso em mente, é o compartilhamento de conhecimento, aquela dinâmica onde dois desenvolvedores vão trabalhar em conjunto para a implementação de uma feature. Uma hora um assume o controle para fazer as implementações e o outro olha, e depois aquele que estava olhando passa a implementar, colocar a mão na massa, e aquele que estava implementando passa a assistir. Beleza?
Resumidamente, o Pair Programming é isso. Então é interessante a gente destacar aqui que o Pair Programming ele também não tem muito a ver com a cultura da empresa. Ele tem mais ligação com a necessidade e o contexto. Então quando nós estamos falando de soluções que precisam durar por um tempo maior, que precisam de uma manutenção, que sempre vão estar ali em constante modificação, você ter uma equipe que detém aquele conhecimento é interessante. Então o Pair Programming ele é uma alternativa muito legal. Quando nós estamos falando de um contexto onde uma solução precisa ser implementada rápida, é uma solução simples, não precisa ser modificada com frequência, não vai exigir tanta manutenção, talvez utilizar o Pair Programming nesses casos não seja a resposta mais adequada. Então eu espero que tenha ficado um pouco mais claro o que se trata o Pair Programming, lembrando que sempre tem o lado bom e o lado ruim de toda técnica. E se você ainda tem dúvidas em relação ao que é o Pair Programming, deixa no comentário aqui embaixo, que vai ser um prazer poder responder para vocês. E convidando você mais uma vez para vir fazer parte do nosso grupo no Telegram, o pessoal manda muitas dúvidas por lá. Lá é até mais fácil, porque eu consigo mandar um áudio, eu vejo a pergunta ali, já consigo responder assim que eu tenho um tempo. Então venha fazer parte do nosso grupo no Telegram também. E se você curtiu esse vídeo, achou que agregou, deixa nos comentários aqui embaixo, se inscreva no canal e deixa aquela curtida para fortalecer a gente aqui, beleza? Então é isso, e lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!